Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho do Lar aqui da Rádio e TV Fraternal, que, como todos sabem, que nos acompanham, vai ao ar todas as quartas-feiras, pontualmente às 20 horas. Estamos felizes novamente de estarmos aqui reunidos com esse propósito tão importante de aprendermos esses ensinamentos que fazem a nosso crescimento espiritual, nossa moral elevar. E é isso. Dizer para todos que a Rádio TV Fraternal encontra-se em todas as mídias. Então, você que já nos acompanha, indique esse nosso conteúdo para o seu amigo, para o seu vizinho, para o amigo do trabalho. É bastante importante que você nos dê feedback, do nosso conteúdo, deixe lá seu like, entre no nosso site fraternal.net.br. Lá você vai conseguir encontrar um conteúdo bacana. Tem músicas 24 horas por dia, palestras excelentes, muito material interessante para que a gente possa fazer esse nosso crescimento espiritual tão importante, para nossas vidas. Bem, é isso. Queria também lembrar que a Fraternal tem um caderno de intenções que está aqui à mesa. Então você que gostaria de enviar um nome de alguém, da sua família, um amigo que está precisando de uma vibração, ou até você mesmo, faça isso. Envie para o nosso WhatsApp, que vai estar aí logo abaixo. Mande, que a equipe, a diretoria, com certeza vai tratar esse pedido com o maior carinho, vai ser inserido aqui para nossas vibrações semanais. Perfeito? Muito bem. Eu sou o William, vou fazer a condução hoje do Evangelho, estou acompanhado da minha amiga Márcia e do Jefferson. Olá, perfeito? Muito bem, então a gente, antes de iniciar, vou pedir para a Márcia fazer a nossa prece inicial, pode ser? Sim, claro, com certeza. Então, assim, mais uma vez, nesse momento, nós vamos levando o nosso pensamento até Deus, a Maria, nos conectando com toda a legião do Evangelho, agradecendo imensamente por esse momento e por mais essa oportunidade. Vamos acalmar o nosso coração, livrar-nos de todas as tribulações, de todos os pensamentos ruins que nos chegou durante o dia e colocar nele apenas pensamentos bons, de paz, de amor e de carinho. Pedirmos que esse Evangelho seja abençoado, que nós sejamos inspirados por todos, a espiritualidade em todos os lares, em qualquer lugar que ele esteja acontecendo o Evangelho, que ele seja um Evangelho de paz, de amor, de luz, e que principalmente que a gente possa aprender um pouquinho mais com ele, nós possamos nos elevar e nos aprimorarmos dia a dia um pouquinho mais com as palavras e os ensinamentos de Jesus. Assim, nós vamos fazer uma prece para podermos nos conectar um pouquinho mais com toda essa espiritualidade. Infinito e eterno Espírito do bem, dá-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dá-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dá-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dá-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, amigos e amigas, depois dessa prece maravilhosa, a gente vai dar início. Importante para vocês que vão nos acompanhar, principalmente pelo YouTube, o capítulo de hoje vai ser o capítulo 17, ok? Sede perfeitos. E nós vamos tratar especificamente hoje dos itens 1 e 2, os falsos. Itens 1 e 2. É isso aí. Então vamos lá. A Márcia faz a leitura, então? Faço sim. Sedes perfeitos, caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam,
para seres filhos do vosso Pai que está nos céus, o que faz nascer o sol sobre os bons e maus, e vir a chuva sobre os justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, versículo 44 a 48. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o vosso próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que é a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum efeito contrário à caridade. É sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral maior ou menor, do que resulta o grau da perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo os perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Muito bem. Então, pessoal, hoje é um texto do Evangelho que permite uma explanação bem grande. Até a gente acabou deixando de ler alguns itens, se restringiu só 1 e 2. O terceiro também, quem estiver nos acompanhando, que tiver a oportunidade de ler, eu acho interessante dar uma lida, que é uma continuação e quase uma explicação do item 2 do Evangelho do capítulo 17. Então, hoje, nesse capítulo 17, Jesus faz um convite para a gente, né? Convite legal, sede perfeitos. Mas que convite difícil, né? A gente vem ao longo desses anos da nossa existência tentando, batendo cabeça, tentando levar a vida, entendendo a vida, às vezes de forma solo, que às vezes acontece muito com as pessoas, e comigo também, mas a importância da gente ter uma orientação, e é muito legal a gente ter algo em que a gente se apoie, e esse Evangelho nos traz hoje essa oportunidade, né? Esse entendimento. É muito difícil a gente ser perfeito como o nosso Criador, que é a mensagem
que ele nos deixa nesse texto, mas o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente um alento, né? Que, na verdade, o que Jesus quis dizer, na verdade, não é que a gente tenha que ser perfeito igual ao nosso Criador. É até impossível a gente se igualar a essa energia que é imensurável de poder, de luz. Acho que a gente vai ter que, talvez, ter centenas e milhares de oportunidades para conseguir chegar a 1% disso. Mas, na verdade, Kardec nos trouxe a orientação, né, que, na verdade, trata-se de uma perfeição humana possível, que é esse crescimento. Ou seja, vamos fazer o que é possível dentro daquilo que nos é permitido, que é esse entendimento do Evangelho. É muito bacana isso. A gente tem que seguir a lei do amor e da caridade. Eu acho que a gente já tratou desse item de uma maneira diferente aqui na Fraternal, mas acho que a grande informação, a grande notoriedade do item aqui é essa questão de seguir a lei do amor e da caridade. Isso é fundamental. A gente precisa estar sintonizado sempre com os nossos irmãos, né? Sermos humildes, saber respeitar as diferenças, tá certo? E interessante que no item 2 e a continuação do item 2, que seria o item 3, traz uma explicação bacana que fala sobre os caracteres, aí sim, as características da perfeição do homem, né? O homem de bem. Eu acho assim, eu acho que a gente tem um modelo, o modelo está já descrito para nós, a gente tem que buscar a nossa reforma, a gente tem que fazer a nossa reforma íntima diariamente, nós temos que buscar esse crescimento como pessoa, como filho, como irmão, tá certo? Ser fraternos. E é isso, a nossa transformação moral, acho que é o grande segredo. A gente tentar ser hoje melhor que nós fomos ontem. Acho que o entendimento que eu tive do texto foi esse, e vou abrir agora para meus amigos poderem me ajudar. Eu acho interessante que cada vez que a gente lê um texto do Evangelho, a gente tem uma ideia diferente, muitas vezes, de quando nós lemos a última vez. E me veio aqui um pensamento, uma abordagem diferente desse texto aqui, que nunca havia me passado em mente. Nós sabemos, nós espíritas, sabemos que a maior dificuldade que nós temos aqui nesse planeta, nesse orbe, nesse momento, são criados por nós mesmos, nós mesmos. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nós somos as pessoas que causam problemas para nós mesmos, né? E quando Jesus aqui fala para que a gente ame os nossos inimigos, poxa, me veio aqui, será que então eu não tenho que começar a observar naquele meu próximo? Eu me espelhando também, porque eu tenho tantos problemas também. Será que se eu reconhecer as minhas dificuldades e os meus problemas, já não é um bom começo? Se eu saber respeitar os meus limites, respeitar as minhas dificuldades, os meus problemas que eu enfrento no dia a dia, se eu souber me perdoar dos pensamentos, das atitudes, eu acho que já não seria um bom começo de começar amando e respeitando os nossos inimigos, porque eu estaria vendo neles meu espelho neles. Então eu acho interessante isso. Começar por nós mesmos, não começar querendo amar o nosso inimigo, porque como você falou, a proposta é uma proposta ambiciosa, amar o inimigo. E quando ele diz amar o inimigo, certamente não é você abraçar, beijar e levar para dentro da sua casa. Não é isso, é o respeito, né? É respeito pela diferença de pensamento, diferença de comportamento, diferença de atitude, e é justamente tudo isso que nós também temos de desvios. Nós temos desvios de conduta, de pensamento, de atitudes, em muitos momentos da nossa vida. Eu acho que talvez seja um momento da gente refletir o quão é importante a gente lutar contra essas imperfeições,
Que aí sim a gente possa, reconhecendo no próximo as mesmas dificuldades que nós passamos, começar a compreender melhor as atitudes deles e respeitar um pouco mais, como eles devem ser respeitados. E se todos pensassem assim, certamente atingiríamos um objetivo, que é uma união de todos, respeitando cada um como é, e sabendo das nossas limitações, das nossas imperfeições, e até onde, de que grau de perfeição poderemos chegar. Certamente não é a mesma perfeição de Deus, ele deu apenas um exemplo para que a gente pudesse se balizar. Né? Agora, eu penso assim, o que veio de relance, respeitar a gente mesmo, nos perdoar, começar a perdoar os próximos diante das nossas atitudes também. Nesse texto aqui, o que eu consegui entender é assim, nós podemos chegar a essa perfeição. Daqui a muitos milhões de anos, porque a perfeição de Deus é impossível, mas eu acho que o que ele quis dizer é que a gente pode tentar. E aí, quando ele pede aqui para que a gente goste dos nossos inimigos, eu acho que é justamente mais ou menos o que você falou. É muito fácil gostar de quem é amigo, né? Mas você só consegue se aprimorar quando tem a dificuldade. Onde existe, como diz, né, o talho, as dificuldades que a gente tem. Então, quando a gente trabalha essa dificuldade de você é meu inimigo, mas eu consigo como você disse, não levar para casa para sentar na mesa para jantar, mas eu consigo não caluniar, eu posso não falar mal de você para outras pessoas, eu posso não ficar desdenhando de alguma situação que aconteça com você. Quando a gente consegue perceber isso e mudar essa atitude, não é a perfeição, mas é um caminho, né, que a gente está tentando trabalhar na gente. E é interessante o que você falou de que nós amarmos a nós mesmos. Aqui ele diz muito da caridade e a gente é muito orgulhoso, né? Então, quando a gente consegue, como você disse, parar, pensar e falar assim, eu errei, eu agi de uma maneira errada, eu sou imperfeito nisso, a gente também está trabalhando, porque a gente está trabalhando o nosso orgulho, né? Quando a gente assume que a gente tem aquele problema, tem aquela dificuldade, erra daquela maneira, e entender isso e pensar, eu posso melhorar, também já é uma quebra um pouquinho do nosso orgulho, que é uma das coisas que ele diz aqui, né? E aí a gente consegue talvez olhar o outro também com um pouquinho mais de amor, né? Com certeza, você disse uma coisa muito importante também, nós espíritas sabemos que é inevitável nosso crescimento e progressão espiritual, que a gente possa chegar em mundos mais felizes, e até mesmo talvez um espírito perfeito, não como Deus, o espírito perfeito, o espírito de luz. Então olha que paradoxo, nós sabendo disso e não praticando nada que nos leve a isso, nós estamos criando dificuldades para nós mesmos, né? É um paradoxo. A gente cria dificuldades para nós e temos dificuldade de um dia chegar lá e sabemos que vamos ter que chegar. Entendeu? Ou não. Então, e aqui o que ele diz é justamente o que a gente sabe, é aquela coisa, né? Se você não aprende pelo amor, você vai aprender pela dor. E a dor é o que mais faz você caminhar. Então, quando ele diz aqui, ame os seus inimigos, ele quer dizer o seguinte, trabalhe essas suas imperfeições. Sim. Trabalhe o seu orgulho, a sua arrogância, a sua vaidade, a sua prepotência. Quando você se conhecer, você vai conseguir conhecer melhor o seu próximo. Exatamente. Quer dizer, o amar o próximo, na realidade, é ambíguo, né? É assim, olha, para você gostar dele, você precisa melhorar muito você. Com certeza. É isso mesmo que eu pensei hoje. Muito legal. A questão do espelho foi bem colocada. Se a gente enxergar o nosso irmão como um espelho, talvez a gente vá cuidar melhor dele. Sim. Né? Sim. Porque eu não vou lembrar agora em que passagem que a gente já viu isso, mas quando diz que o plantio é opcional, né? A colheita é certa. Então, cuide bem do seu irmão, para que ele possa cuidar bem de você. Respeite, porque infelizmente é assim que acontece. Se a gente, como diz, se a gente plantar abacaxi, a gente não vai conseguir colher uva.
a gente vai colher abacaxi. Então, se a gente respeitar o nosso próximo, entender as dificuldades, respeitar as diferenças, a gente vai colher isso um dia. Talvez não no mesmo momento, mas um dia a colheita vem. Lá na frente tem, Vem, sempre acontece. E você aí de casa, vocês que nos acompanham, o que vocês pensam, o que vocês entenderam do Evangelho aí, desse capítulo? É importante. Passam para a gente, mandam no nosso WhatsApp, façam interação no nosso portal. É bem legal a gente ter esse feedback de vocês, para que a gente possa também dar retorno aqui para o pessoal que faz a programação do Evangelho, a todas as quarta-feiras, que na verdade é feito para vocês. É muito importante que vocês, né, acompanhem, dê seu likezinho, façam as suas críticas, ok? Muito bem, pessoal. A gente agora, para encerrar, o Jefferson fará a nossa vibração. Vamos então pedir para que os espíritos de luz que nos acompanham, sempre em nosso Evangelho, que nos orientaram em nossos pensamentos, em nossas palavras, possam nesse momento colher aqui as melhores vibrações que foram geradas de nossos corações, da nossa mente, para que essas vibrações possam ser entregues a todos aqueles que neste momento passam por dificuldades, aqueles que nos mandaram seus nomes que constam aqui no nosso caderno de vibrações, aquelas pessoas que estão acamadas, as pessoas que estão em desordem nos seus lares, em desacordo, todas as pessoas que passam por momentos de dificuldade financeira, aqueles que estão sem lar, aqueles que estão aprisionados em cadeias e aprisionados dentro de si mesmo. Que possa essa luz chegar a eles, que possa despertar neles os melhores sentimentos também, para que eles possam entender que a melhor a parte de nós. E se nós conseguirmos ter bons pensamentos através de nossos amigos espirituais, certamente nós seremos conduzidos a caminhos mais suaves, a caminhos onde nós possamos desprender nossos melhores sentimentos ao próximo e a nós mesmos. Que possam essas vibrações chegar também em nosso lar e possa limpar a cada cantinho de nossos lares, para que a semana se passe com bastante harmonia, que o amor de Jesus por nós possa ser intensificado dentro dos nossos lares, através dos nossos olhares, através das nossas palavras, através dos nossos gestos, da nossa compreensão, que essas melhores vibrações possam chegar até nós mesmos, que elas entrem fundo em nosso coração, que a gente possa levar essas vibrações a todos aqueles que nós encontrarmos durante esta semana, em forma de carinho, de palavra, de gentileza, em orações, e que possamos estar juntos aqui na próxima quarta-feira para continuarmos dando seguimento nesse nosso desejo de crescimento espiritual e moral. Que possamos ser fiéis ao nosso Evangelho no lar, nós aqui, vocês aí em seus lares, sabendo que é muito importante a execução do Evangelho em nossos lares, para que possamos nesse dia nos encontrarmos com estes espíritos de luz que nos trazem esses ensinamentos, abrindo nossa mente para novas perspectivas. E através da oração que o Cristo nos deixou, nós vamos pedir a licença para encerrarmos o nosso Evangelho da noite de hoje, certo de estarmos juntos aqui na próxima quarta-feira também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Essa oração, inclusive, é uma forma de aprendermos a gostar mais da gente e do próximo também, né? Sim. Sem dúvida. É isso, amigos. Depois dessa prece maravilhosa, a gente se despede de vocês, agradecendo mais uma vez a companhia de toda quarta-feira, e a gente se encontra na próxima quarta às 20 horas. Fiquem todos na paz de Deus, tenham uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.